Redação 12. Vamos conhecer os pecados da conclusão. O título Pecado da Conclusão já é um alerta. Há determinadas coisas, determinadas atitudes, determinadas palavras ou expressões que você não pode usar na conclusão do seu texto dissertativo. Vamos então ao primeiro desafio. Melhor texto para a conclusão de uma redação. Olhe a letra A. A exposição de crianças à mídia afeta, a capacidade de discernimento. Tipo assim, a propaganda transporta as crianças para mundos bem diferentes da realidade. Eu, sinceramente, espero que você condene esse texto. Baseado em quê? Baseado no uso de gírias. O né é muito popular. Eu próprio uso na fala, Acabei de usar o né, percebeu? Mas o problema é que não pode fazer parte de texto escrito, principalmente do texto dissertativo. E a expressão tipo assim, às vezes as pessoas repetem sem sentir, quando descobrem até passam a policiar-se, passam a vigiar-se e não repetem mais. Compare com a letra B de bola. A exposição excessiva de crianças à mídia pode afetar-lhes, pois, a capacidade de discernimento. É comum que a propaganda sugira à criança mundos fantasiosos. Conseguimos dizer a mesma coisa, mas não usamos o né e nem usamos a expressão tipo assim. Claro que você está com a letra B de bola. Bem, então vamos conhecer itens importantes quando se trata da conclusão do texto dissertativo. O primeiro deles, você tem que fazer interferência, propor solução e com total respeito aos valores humanos. Agora, vale a pena relembrar que valores são esses: naturalmente ética e moral, honestidade, liberdade, solidariedade. Na hora de concluir o seu trabalho, você não pode agredir a nenhum desses valores. Tranquilo? Então vamos para outros detalhes. A diversidade sociocultural tem de ser respeitada. E o que é diversidade sociocultural? É o respeito à cultura afro-brasileira, o respeito à cultura indígena, respeito ao sincretismo religioso e respeito à igualdade de gêneros, na hora de propor solução para o problema abordado no texto dissertativo. Não fira nenhum desses direitos, nem os direitos humanos e nem a diversidade cultural. Combinado então? Então vamos olhar textos, porque é redação. Você tem que treinar comigo. Vamos olhar pecados mortais. Pense nesse texto para a conclusão de um trabalho dissertativo. Leia comigo. Quem estupra e mata não deve ocupar vagas nas prisões públicas. Deve morrer, de preferência passando pelos mesmos horrores a que submetia suas vítimas. Que tal? Achou normal? Está com letra vermelha só para alertá-lo. Não é um bom texto para concluir a sua dissertação. As emoções estão exageradas e você está ferindo aí os direitos humanos. Quer um texto equilibrado? Então leia comigo. Quem estupra e mata deve submeter-se ao rigor da legislação brasileira para crimes hediondos, ou seja, deve cumprir toda a pena em regime fechado. Preste bem atenção aos dois textos. Acredito que você, de índole, de princípio, já não gosta do primeiro, condena o primeiro e fica com o segundo. Vamos a mais dois textos? Então leia agora. Quem dirige automóvel após ingerir bebida alcoólica deve ser levado para uma cidade presídio, onde o normal é ser atropelado por bêbados ao volante. Eu acho que é mais humor do que qualquer outra coisa. Imagine então um texto desse fazendo parte da redação. Claro que é feito de propósito, você vê que não há erros gramaticais. Então o que se condena num texto assim, já que ele está bem produzido? Condena-se a ideia, condena-se o modo muito, digamos assim, irreverente, exagerado de apontar soluções para um problema sério, que é a ideia de dirigir automóvel após ingerir bebida alcoólica. Agora compare com um texto equilibrado.
Quem dirige automóvel após ingerir bebida alcoólica deve passar por punição socioeducativa, submetendo-se às multas e aos rigores da lei vigente. Preste atenção a alguns detalhes. Por exemplo, é muito comum que você queira uma vírgula depois de alcoólica. Confesse. Quem dirige automóvel após ingerir bebida alcoólica, vírgula. Se você pensa assim, você coloca vírgula entre o sujeito e o verbo e saiba que é o pior erro de pontuação. Outro detalhe curioso, socioeducativa. Não pode ter hífen. O radical sócio, com a ideia de sociedade, se junta à educativa, naturalmente sem o hífen. Vamos para mais 2 textos. Leia o primeiro comigo. Concluindo meu trabalho, afirmo o seguinte: deve-se criar no Brasil uma cartilha que ensine a expulsar imigrantes, principalmente os originários do Oriente Médio. Será que você tem coragem de escrever com esse teor, com essas ideias? E além da ideia exagerada, ferindo aí os direitos humanos, você ainda tem o clichê de concluindo o meu trabalho, que é péssimo. Por quê? Porque é redundante. Assim você está dizendo ao professor que ele não sabe que aquele último parágrafo é a conclusão do texto dissertativo. Portanto, um texto ruim para ser conclusão. Vamos ao texto equilibrado? A criação de uma cartilha do imigrante ajudaria, portanto, na inclusão desses indivíduos, conscientizando-os de seus deveres e de suas possibilidades. Pronto, você é carente de modelos e eu estou apresentando 2 modelos, o errado e o certo, na esperança de que você cultive o certo. Vamos a mais um detalhe a respeito de conclusão. É muito importante que você ganhe segurança no uso das conjunções conclusivas. Veja, é conclusão. Não é o momento de usar conjunções adversativas, nem explicativas. É o momento de usar conjunções coordenativas conclusivas. Agora eu vou apresentar 2 textos, os 2 são corretos e você vai apenas entender que o segundo é melhor que o primeiro, mas os 2 são legítimos. Portanto, vírgula, é dever do Estado proteger as crianças e os adolescentes da violência, tanto física quanto moral. Falamos da vírgula porque você tem liberdade para escrever, começando a frase com o portanto e colocando uma vírgula. Mas se não usar vírgula, não comete erro de pontuação. A vírgula é facultativa. Agora, compare com a segunda versão. É dever do Estado, vírgula, portanto, vírgula, proteger as crianças e os adolescentes da violência, tanto física quanto moral. O que eu quero que você perceba é que o segundo texto melhorou o primeiro. Em que sentido? Intercalou a conjunção, tirou, portanto, do início, que é posição trivial, e posição comum, todo mundo escreve assim, e colocou, portanto, no meio da frase. Isso enriquece o seu texto dissertativo. Mas você tem de treinar antes, não pode deixar para fazer isso no dia da prova. Se fizer essa inversão, está melhorando o texto, mas não esqueça, são 2 vírgulas obrigatórias. Vamos insistir? Vamos mostrar novamente 2 textos, os 2 são corretos e agora com a expressão por conseguinte. Por conseguinte, convém à sociedade fiscalizar as ações dos políticos, obrigando-os a cumprir as promessas de campanha. Não sei se você emprega o por conseguinte no dia a dia, mas é bom empregá-lo no dia da prova. Você vai fugir ao lugar comum, porque quase todos os alunos estão viciados no portanto. E agora você inova usando o por conseguinte. Pode ser assim, no início com uma vírgula, mas pode ser assim, no meio, intercalado entre vírgulas. Você vai agradar mais ainda o examinador. Convém à sociedade, vírgula, por conseguinte, vírgula, fiscalizar as ações dos políticos, obrigando-os a cumprir as promessas de campanha. Sabe que uma vez um aluno até confessou para mim, disse, olha, eu me casei graças ao por conseguinte. Não entendi, mas ela explicou. É que o camarada, ali nos primeiros encontros, no início do relacionamento,
Quando ele usou por conseguinte, eu disse, é esse cara. É esse porque eu nunca vi ninguém no dia a dia usando por conseguinte. Então, pode até não resolver o problema da redação, mas se resolve o problema do casamento, acho que você já está, já está bem, né? Você já conseguiu ajuda por meio dessas aulas. Vamos olhar a proposta de intervenção apresentando duas, uma errada e a outra certa. Olha a proposta errada. Acabar com a violência no Brasil depende apenas de ações governamentais. Se houvesse empenho político, teríamos uma sociedade totalmente pacífica. Note que é exagero, que não é verdade, que por mais que haja ações governamentais, jamais acabaremos com a violência. O que se espera dos governos, das ações governamentais, são intervenções que deixem a violência em nível suportável, mas não acabar com ela totalmente. Você não pode pensar assim e muito menos escrever. Agora veja a proposta equilibrada. Controlar a violência no Brasil envolve ações do governo e da sociedade organizada. Se houver empenho dos dois lados, conquistaremos o equilíbrio desejado. Escreva assim, com esse grau de percepção, que aí você garante a nota máxima na redação. Vamos a mais dois textos? Vamos ao texto errado. Trancafiar bandidos em presídios de segurança máxima, isolando-os totalmente da sociedade, seria, portanto, a solução definitiva para a violência urbana. O que você tem que olhar para esses textos errados é que não são erros gramaticais. As ideias estão bem colocadas, em sequência lógica, pontuação perfeita, enfim, são textos bons. Mas o defeito é a ideia. Você não pode ter na mente essa proposta de intervenção como proposta que tenha senso lógico, como proposta que respeite a ética, que respeite soluções sérias. Então, leia o texto equilibrado. Diminuir a construção de presídios e acelerar o surgimento de escolas de tempo integral seria, portanto, a solução ideal para o controle da violência urbana. Não para a solução definitiva, mas para o controle da violência urbana. E olha a proposta de intervenção, né? A construção de presídios, naturalmente, em segundo plano, né? E o surgimento de escola de tempo integral em primeiro plano. Isso é que é ter uma solução lógica, uma solução coerente. Tranquilo, então? Então vamos para o uso de gírias, que foi aquela primeira intervenção que nós fizemos, aquele primeiro desafio que você enfrentou comigo. Então você sabe que a exposição de crianças à mídia, né, a capacidade de discernimento, tipo assim, a propaganda transporta as crianças para mundos bem diferentes da realidade. Já lemos isso e você sabe que contém dois erros gramaticais. Quando você consegue escrever eliminando o né e eliminando o tipo assim, pronto, você escreveu bem. Mas o que eu quero aproveitar é dizer para você que no corpo inteiro da redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, você não tem espaço para as gírias. Elas fazem parte do dia a dia, são bem-vindas na fala, mas não tem espaço dentro do texto dissertativo. Combinado? Bem, você já se inscreveu no meu canal? Quando você se inscreve, você tem uma turma online semanalmente com aulas simples e eficientes, com informações seguras, com plantão tira dúvidas e com material didático enviado bem antes para o seu e-mail, para você interagir comigo, tirar todas as dúvidas e realmente fazer uma preparação eficaz. E você tem um acesso gratuito, né? É só inscrever-se no meu canal que você tem muitas aulas organizadas por tópicos, organizadas por bancas, para que você realmente evolua e realize o seu sonho, ou entrar no serviço público, ou entrar na universidade pública. Até a nossa próxima aula.